Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We are called to be used by God. Somos chamados para sermos usados por Deus. E esse fato apresenta uma grande sabedoria. Não mais estarei vivendo a minha vida, pois, como diz a Escritura, a minha vida está escondida em Yeshua. Somente quando o Messias aparecer, somente nesse dia, o que minha vida realmente significou será manifestado. Esse é um testemunho. O que Paulo está compartilhando é um testemunho de perspectiva. Precisamos ter uma perspectiva adequada para que tomemos as decisões corretas e realizemos a vontade de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, Paulo está instruindo Timóteo, e Timóteo é chamado a ser líder, a ser bispo de uma congregação, ou talvez de algumas igrejas, de forma que ele possa influenciar essas pessoas, os irmãos crentes, de forma que eles possam ter uma caminhada digna em seu chamamento, digna do nome do Messias sendo colocado sobre eles. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo, no último capítulo, capítulo 6. Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 6. Nós começamos esse capítulo na semana passada. E se Deus quiser, vamos concluir essa semana, de forma que, na semana que vem, possamos começar com a segunda epístola a Timóteo. Vamos ver nessa última parte do capítulo 6, percepções, sabedoria e instruções de Paulo para Timóteo, a fim de que ele tome decisões piedosas e que ele sirva de maneira honrosa a Deus. Neste momento, quero te fazer uma pergunta. Isso que eu disse te descreve? Você é alguém que realmente quer honrar a Deus, não apenas com seus lábios, mas também com ações, em obras e nos servir? É isto que Paulo está ensinando a Timóteo. Na semana passada, ele acabou por avisar Timóteo e vai continuar a fazer exatamente a mesma coisa. Há um grande perigo neste mundo. E se não estivermos atentos às instruções de Deus, muitas vezes, seguidamente, seremos vítimas dos esquemas do inimigo. Por isso, Paulo, como se lembram na semana passada, falou de duas coisas principais. Primeiro, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Que declaração forte, hein? E depois ele também se simpatiza com outras vontades ou desejos que são contrários à nossa fé. Portanto, não ame o dinheiro e não deseje as coisas que estão ligadas a este mundo. Somos chamados a ser diferentes. Somos chamados a ser um povo específico, separado pela vontade de Deus. Comecemos então. Vejam comigo 1 Timóteo capítulo 6, começando no versículo 11. Assim, você, porém, ó homem de Deus. Ele está falando com Timóteo. É por isso que ele diz, ó homem de Deus. O que estamos estudando tem grande relevância para todos os crentes, tanto homens como mulheres. Vamos repetir mais uma vez. Você, porém, ó homem de Deus, destas coisas. Que coisas? As que eu mencionei. Coisas que estão relacionadas a desejos que pertencem ao mundo e não ao reino de Deus. Ele diz, destas coisas, destes desejos ímpios, desta perspectiva errada. Continuando, destas coisas, e ordena,
fuja. Em outras palavras, fuja destas coisas. Portanto, esta é uma aplicação prática. Temos que caminhar com discernimento, vendo as coisas que nos são apresentadas, as coisas que estão diante de nós, e aí tomamos as decisões. Será que elas pertencem às coisas do reino, as que nós devemos perseguir, ou elas são coisas das quais devemos fugir? O inimigo fica em vantagem sobre nós quando não fugimos destas coisas. Por isso ele diz, fuja destas coisas e vemos realmente uma conjunção numa relação de oposição. Ele diz, você, porém, ao contrário destas coisas, ele diz, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, e nos chama a ter resistência ou perseverança e mansidão. Agora, eu quero que você se concentre nesta pequena lista de coisas sobre a primeira e a última palavra que ele usou. A primeira, ele diz, justiça. Busque a justiça. E a única maneira de entendermos o que é justiça é utilizando os mandamentos de Deus. Eu tenho falado tanto disso. Os mandamentos de Deus não são instrumentos de salvação. Não são ferramentas para nos tornar justos, mas eles definem, mesmo na nossa época, eles ainda definem o que é justo e, portanto, o que é injusto. Por isso, a Torá é um instrumento inestimável para nós. Ela é preciosa. Ela tem uma grande importância para nos ensinar o que é a retidão. Por isso, ele diz, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, persevere, aguente firme. Ou seja, vença as coisas deste mundo. Não se deixe derrotar por aquilo que é ímpio. Finalmente, ele diz uma palavra que sugere gentileza. Algumas Bíblias traduzem como mansidão. Agora, o que é interessante é isso. No seminário, eu me lembro de ouvir uma mensagem sobre esta palavra. A pessoa que estava falando era um professor. E ele estava explicando como essa palavra, a razão pela qual ela está em último lugar nesta passagem é porque ela está sendo enfatizada. Essa gentileza, essa mansidão é enfatizada como sendo apropriada para o povo de Deus. Agora, quando ele ensinava, ele via isso em oposição à guerra. Este professor estava muito perto, se não totalmente, mas perto de ser um pacifista, nunca vendo o conflito como algo apropriado para um crente. Ele diz, esteja errado, mas não entre em conflito com ninguém. Mas preste bastante atenção aqui. Esse era o seu jeito de pensar. Contudo, não estava de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu posso ter certeza? Vamos passar para o próximo versículo. Perceba o que ele diz aqui. Ele diz, combata o bom combate da fé. Essa é uma palavra que significa lutar. Na verdade, muitas Bíblias traduziram dessa forma. Combata o combate da fé. Veja, é a mesma palavra e ela é um termo militar. Então não pensem que ser gentil significa que a pessoa não está disposta a lutar pela fé. Agora, precisamos entender que este termo mansidão significa simplesmente dar um lugar a Deus para obter os resultados, sem tentar descobrir por si próprio quais são esses resultados. Sendo fiel a Deus, numa fidelidade calma e controlada. E esta palavra mansidão significa não chamar a atenção para si próprio, não se colocar em primeiro plano. Ela é um termo que implica em submissão e, de novo, sem conflitos. Não há qualquer aproximação sobre essas duas coisas de forma negativa. Nós podemos, gentis, mansos, mas nós também somos chamados a combater o bom combate da fé. A propósito, a primeira palavra usada para combater é um verbo. Depois, quando diz o bom combate,
é um substantivo. A mesma palavra está sendo usada 2 vezes nessa passagem. Então, combata. Você deve combater o bom combate, a boa luta de nossa fé. Fazendo o quê? Tome posse da vida eterna. Precisamos entender vida eterna de 2 maneiras. A primeira, existe uma expressão plena de vida eterna, que é uma expressão do reino. Mas também há uma antecipação, e é a isso que ele está se referindo, que nós vivamos à luz da verdade do reino, que nós tomemos posse da perspectiva de vida eterna agora, neste mundo, sabendo que nós temos a eternidade. Nós temos as bênçãos e as promessas de Deus. É para isso que caminhamos. Compreendendo isso dessa forma, vamos nos empoderar, teremos um discernimento, como uma iluminação para tomarmos decisões neste mundo. Então, de novo, tome posse. Esta é a ordem. Que você tome posse da vida eterna para a qual também você foi chamado. Esse é o nosso chamado. Demonstrar a verdade do reino. Então, quando ele diz, combata ou lute o bom combate de nossa fé, isso implica em demonstrar essas coisas, essas leis, esses princípios do reino. Agora, neste mundo, é para isso que serve o combate, para o qual também você foi chamado e fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A palavra usada para testemunhas também pode ser martyrs, os que foram antes de você e que foram mortos, antes de outros, por causa do compromisso deles para com Deus. Então, combata o bom combate. Esteja disposto a entregar a sua vida para as coisas que se referem à verdade do reino. Agora, por favor, olhe no versículo 13. Aqui Paulo está dando uma ordem. Muitas Bíblias dizem, eu te encarrego, mas ele usa um termo que implica em comando. Então ele diz, eu ordeno a você diante de Deus. E o que Deus está fazendo? A frase está no presente. Trata-se de um particípio. Então nós entendemos que ela descreve o que Deus está fazendo neste momento. É o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Ele está dando vida. Agora, por que Deus se define nesta frase, desta forma, quando alguém está dando vida? Bem, a resposta é muito simples. É porque quando nós tomamos posse da verdade do reino, quando a demonstramos em nossa vida, então Deus responde dando vida, ou seja, fazendo das nossas vidas o que foram chamadas a ser, dando-nos direção, discernimento, ajudando-nos a tomar decisões. Ou seja, quando Ele dá vida, Ele está nos dando entendimento. Então, todas essas coisas Deus está fazendo. De novo, versículo 13. Eu ordeno a você, diante de Deus, que dá vida. Ou poderíamos dizer, vivifica. Essa é a questão. A todas as criaturas. Deus é aquele que nos criou, que nos deu a vida. Entendemos que Ele foi capaz de fazer isso neste ambiente, neste mundo, neste universo em que vivemos. E Ele também pode fazer no reino que Ele está por vir, na era que está no horizonte. E continua. Também o Messias e Yeshua. O que Ele fez? O que fez diante de Pôncio Pilatos a boa confissão. Com relação à frase diante de Pôncio Pilatos, nós percebemos uma coisa. Entendemos que o Messias, ele não entrou em pânico. Ele não implorou pela sua vida material, porque ele sabia de uma coisa. Existe uma vida no reino que é muito grandiosa, muito boa. O Messias nunca se comprometeu diante de Pôncio Pilatos. Ele falou de forma que Pôncio Pilatos não entendeu. Por quê? Ele não estava comprometido com a verdade. E Pôncio Pilatos estava totalmente comprometido com as coisas deste mundo. Aqui observamos um princípio. Quando estou comprometido com as coisas deste mundo, isso faz com que a verdade do reino seja distorcida, seja indefinida.
não consigo percebê-la. Da mesma forma, quando você estiver comprometido com a verdade do reino, as coisas do reino, então você terá clareza com relação ao que está acontecendo neste mundo. É por isso que os irmãos crentes que estão comprometidos com o reino verão as coisas de forma bem semelhante. Eles terão a mesma direção, a mesma revelação do Espírito Santo. Paulo prossegue escrevendo, olhe agora no versículo 14. Guarde, que você guarde o mandamento sem nenhuma mácula, nenhum tipo de culpa. E também a próxima palavra é sem repreensão. Ou seja, que nós vivamos de tal forma que nos comprometamos com esse mandamento. Que mandamento? Estar de acordo com o caráter do reino. Nós sabemos que o reino é um reino de justiça. Ele diz, busque primeiro o reino e sua justiça. E através do que a justiça se manifesta? Eu já disse antes, pela Torá. Então, quando ele diz aqui, olhe de novo, que você guarde esse mandamento. Ele está falando deste mandamento de ser confiado com objetivos do reino, o caráter do reino. Agora, o versículo 14, inteiro. Guarde o mandamento sem mácula e sem repreensão até a manifestação de nosso Senhor, Messias e Yeshua. Por que ele traz esse conceito de manifestação do Messias? Claro, para os crentes, estamos falando sobre a esperança abençoada. Quando o Messias nos reúne e nos leva para longe deste mundo, antes do derramamento de sua ira, porque até esse momento do arrebatamento, somos chamados para estarmos a serviço. Na hora da esperança abençoada, do arrebatamento, nós seremos transformados e depois, o que a nossa vida realmente consiste, que nós realmente somos, lembra do que eu disse? Até a hora dessa manifestação, sobre a qual ele falou, as nossas vidas estão escondidas. As pessoas não veem que nós realmente somos. Elas não veem o que nós possuímos, o que vamos receber. Elas não sabem disso. É nossa humilde, nossa gentil conduta. Elas de fato não conseguem ver. Mas quando o Messias se manifesta, então tudo muda. Essa é uma promessa maravilhosa. Até a manifestação de nosso Senhor. Não apenas do Messias e Yeshua, mas nosso Senhor Messias e Yeshua, a qual, a seu tempo. Na verdade, o termo que está escrito é os seus próprios tempos. Está no plural. E está falando sobre a hora dele. Quando ele vier para trazer o fim a este mundo, neste tempo específico, ele vai mostrar algo. E ele vai mostrar. Mas quem é ele? Continue a ler. Diz aqui, o abençoado e o único soberano, o rei dos que servem como reis, e o senhor dos que servem como senhores. Normalmente, nós dizemos o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas aqui temos uma expressão diferente. Não é o rei dos reis, mas o rei dos que estão agindo como reis, ou seja, que estão nessa função. Ele é mais que eles, ele é muito maior que eles, e da mesma forma, dos que estão mandando, governando, dos que estão escravizando outros. Ele é o verdadeiro Senhor dos senhores. Dos que estão manifestando este poder, esta autoridade. Ele é verdadeiramente maior que eles. Pois ele é o único que existe. Veja só, imortalidade, isto é, ele não morre, não existe nenhuma ligação entre ele e a morte. Este é o Messias em sua forma glorificada. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Paulo está revelando 3 coisas. A primeira delas, o Messias sempre existiu. Nunca houve nenhum tempo em que ele não existiu. E nós sabemos que a igualdade com Deus não foi algo que ele buscou, porque ele a tinha.
Mas ele se humilhou, e mesmo assumindo a forma humana, ele nunca pecou. Por isso, ele nunca morreria. Mas por causa dos seus pecados e dos meus pecados, os pecados da humanidade foram colocados sobre ele. Foi isso que acarretou a sua morte. E este é um termo teológico muito importante. Veja, não foi a cruz que o matou. Ele morreu na cruz? Sim, ele morreu. Mas o que provocou a sua morte não foi uma morte física, mas foi o pecado. E nós sempre precisamos nos lembrar desta relação bíblica entre o pecado e a morte. Ele morreu porque nossos pecados foram colocados sobre ele. Foi isso que causou a sua morte. Então, continuando a ler aqui, que ele está nessa condição agora que, quando retornar, ele estará num estado perfeitamente restaurado. Assim está escrito que ele é o único que é imortal, pois não há nada ligado a ele que se relaciona com a morte. Ele também é o que habita em luz. Veja bem o que diz, que essa luz na qual ele habita, no natural, torna alguém incapaz de se aproximar. O termo usado é que habita nesta luz inacessível. E ninguém pode chegar perto. E continua. A quem ninguém. Vamos entender bem o final do versículo 16 que diz: a quem ninguém viu e ninguém consegue ver. Então, dessa forma natural, o velho homem não consegue contemplar Deus. Somente o novo homem, o que se redimiu, este será capaz de fazer isso. Vamos novamente. Paulo diz aqui, ele é o único Deus que tem a imortalidade para si mesmo. E ele pode apresentar, nos conceder a imortalidade. O único que habita nesta luz inacessível, nessa luz inatingível. Nós não conseguimos nos aproximar sendo humanos. Ninguém, nenhum homem, um dia viu e não será capaz de ver. A quem sejam honra e poder para todo o sempre. Amém. Nós temos um chamado à adoração. Vou te contar uma coisa. Um dia estava me debatendo e orando exatamente sobre essa última frase do versículo 17, que diz: para ele a honra e o poder por todo o sempre. Amém. Sem dúvida, essa é uma ótima declaração que nos prepara para louvá-lo. Versículo 17. Após termos feito essa bênção, ele vai concluir a epístola e quer que nos lembremos de algo. Somos chamados a ter uma mentalidade do reino. E essa mentalidade do reino é contrária às coisas deste mundo. Por isso, Paulo diz, olhe no versículo 17, aos ricos deste presente mundo, ele diz, eu exijo que não sejam. A palavra aqui usada significa pensar de forma elevada, não ser piedoso, e usa uma expressão idiomática que significa ser orgulhoso. Então ele diz, aos que são ricos neste mundo atual, ou seja, isso passará. Pode ser assim agora, mas não será eterno. Aos ricos deste mundo presente, ele diz, eu exijo, eu ordeno que não sejam altivos, nem que tenham esperança nesse patrimônio, nessa riqueza. Por quê? Ele diz, essas coisas são incertas. Então, essa riqueza, esse patrimônio, não há nada certo sobre eles. Eles não são permanentes, não duram. Eles apresentam características de incerteza. Mas, ao contrário do que você tenha esperança, não nas riquezas incertas, mas sim no Deus vivo, naquele que fornece para nós, de forma generosa,
todas as coisas para nossa satisfação. Quero agora pausar por um momento, porque as palavras aqui no idioma original são muito importantes. Ele fala aqui sobre Deus. Olhe de novo, ele diz: você tem que ter esperança em Deus, não nas riquezas incertas, mas no Deus vivo que fornece para nós de forma generosa. Esta é a mesma palavra que ser rico, abastado, de forma abundante, rica. Ele diz: todas as coisas. Para quê? Para nossa satisfação. Deus dá. Ele gosta de seu povo. Ele gosta que seu povo tenha muita alegria. Deus é um Deus abençoado. Ele dá com abundância. À luz de tudo isso, somos chamados a fazer o quê? Este presente, o seu presente que nos é concedido. Todas essas coisas para nossa satisfação deveriam nos levar onde? Olhe no versículo 18. A trabalhar, a praticar o bem. Aqui vemos duas palavras, na verdade. Uma é mandamento, na forma verbal, que significa trabalhar no que é bom. Assim, pratiquem o bem, para que sejam abastados, ricos em boas obras. E não apenas que sejam ricos em boas obras, mas ele diz, sejam generosos e prontos em repartir. O que Deus faz? Ele nos dá para nossa satisfação. A próxima coisa que ele diz é, seja fiel e faça boas obras para que possa repartir e dar com abundância essas coisas que ele fornece. Por quê? Aqui está o princípio. Se você aprender, a sua eternidade será muito, muito diferente. E a pergunta é, será que queremos uma eternidade realmente diferente? Como posso ter uma experiência maravilhosa do reino? Ele nos diz, olhe novamente no versículo 19. Havendo atesourado para si mesmos. Quando ele diz atesourado, nós podemos entender como algo pessoal. Para si mesmos, um bom fundamento para o futuro. O termo futuro tem a ver com o que está vindo. Muito frequentemente, esta palavra em grego é usada para a vinda desse reino do futuro. Então, o que devemos fazer? Paulo diz, Deus nos dá muitas coisas generosamente, em abundância, de forma rica, para nossa satisfação. Nós recebemos e expressamos nossa gratidão por tudo que Deus nos dá, fazendo boas obras, sendo ricos e abundantes em boas obras, para poder tornar as coisas deste mundo essas bênçãos e dá-las com generosidade aos outros, a outras pessoas, repartindo essas coisas, de maneira que, ao fazer assim, qual será o resultado de quando repartirmos com generosidade, quando tomamos as coisas deste mundo e dermos a outros? Quando tomarmos as coisas deste mundo e dermos a outros, o que acontece? Olhe no versículo 19. Havendo atesourado para si mesmos um bom fundamento para o futuro, a fim de receber. Aqui nós percebemos uma diferença. Na versão dos textos receptos está simplesmente escrito para que tome posse da vida eterna, ou seja, das coisas da vida eterna, das recompensas, das promessas, das bênçãos. Não se confunda com o que ele diz. Ele não está dizendo que essas boas obras, que ao dar coisas materiais é um meio para se obter a vida eterna. Ele não está falando nada sobre entrar na vida eterna. Ele está falando com as pessoas que têm a vida eterna. Mas aqui ele está falando sobre um aspecto diferente da vida eterna, que são as promessas, as bênçãos. Pense assim nas recompensas. Uma pessoa, pela fé, pela graça de Deus, não por qualquer tipo ou nenhum tipo de obras, elas vão morar, residir no reino. Isso não tem nada a ver com relação à experiência delas do reino. Tolice!
Já disse isso pouco tempo atrás, em nossa conferência. É assim que um tolo pensa. Quando estiver no reino de Deus e tiver a vida eterna, isso é tudo o que importa para mim. Um verdadeiro crente não diz isso. Um verdadeiro crente quer ter abundância no reino de Deus, uma abundância de recompensas. Por 2 motivos, um dos quais tem a ver com o nosso agradecimento, nossa ação de graças ao Messias, que demonstra o que significava a nossa fé no Messias. Então, não estaremos no reino de Deus e não receberemos nenhuma recompensa. Não seremos recebedores de sua promessa, de suas fiéis recompensas. Nós vamos querer todas elas. É sobre isso que ele está falando aqui. Então ele diz: havendo atesourado para si mesmos um bom fundamento para o futuro, a fim de tomar posse da vida eterna. Alguns dizem, e de fato, se você olhar nas traduções modernas, ao invés de simplesmente estar escrito vida eterna, eles tiraram o termo vida eterna. Ao invés, dizem, para que possam alcançar a verdadeira vida. Eu não me importo com essa interpretação, pois trata-se da vida verdadeira. Mas, literalmente, no melhor manuscrito está escrito vida eterna. E como já disse antes, quando ouvimos o termo vida eterna, o que deve vir à nossa mente é a vida do reino. Então, é exatamente o que a vida eterna, o chamado ao reino, é exatamente isso que deveria acontecer. No versículo 20, vemos: ó Timóteo, ele diz, o que foi confiado a você. A implicação diz simplesmente: o que foi confiado, ou seja, dado a você, fornecido a você, ele diz, guarde esse chamado, esse dom, todas essas coisas que Timóteo tem, o seu chamado em sua vida, a provisão de Deus, o discernimento que Paulo está compartilhando do céu até Timóteo nessa epístola, ele diz, guarde, cuide de todas essas coisas. Depois ele diz, evite, deixe o quê? Ele diz, as conversas inúteis e também opiniões contraditórias, que são falsamente chamadas de conhecimento. Eles pensam que é conhecimento, mas na verdade é falso. Quero enfatizar essa frase. Ele diz, não perca seu tempo em conversas inúteis. O que isso quer dizer? Nem te conto quantas perguntas eu recebo em que as pessoas dizem assim, eu sei que tal coisa não se encontra na Escritura Sagrada, mas o que você pensa sobre isso? E elas levantam alguma questão a que a Bíblia se refere, mas que a Bíblia não desenvolve. A palavra de Deus não responde. E elas querem respostas às perguntas que a Bíblia não responde. Essa é uma conversa sem sentido, em vão. Se a Escritura não fala claramente, nós não precisamos falar sobre isso. É exatamente como uma mensagem que dei há algum tempo atrás sobre as 2 testemunhas. E todos queriam saber, quem você acha que são as 2 testemunhas? Eles revelam quem elas são? Não, mas quem você acha que são? Tanto faz. Se Deus pensou que não fosse adequado saber quem são, então nós não precisamos saber. Elas podem até ser 2 testemunhas que nós não conhecemos. Talvez elas ainda nem tenham nascido e nós nem sabemos seus nomes. Então, isso não é importante. Por isso, ele diz aqui sobre essas conversas inúteis, em vão. Essas conversas que são prejudiciais. Ele diz, fique longe delas, como também das discussões contrárias à Escritura. Ele até fala que tudo isso pode vir com grande inteligência, mas não conhecimentos falsos. Agora, olhe o nosso último versículo, versículo 21, que alguns, professando, falando sobre esse conhecimento, com relação à fé,
ao fato de eles estarem proclamando esse falso conhecimento. A palavra nos diz que eles erraram, que eles se desviaram da fé. Em outras palavras, ele diz assim: essas conversas inúteis, esse falso conhecimento, essas coisas que não são baseadas na Escritura. Ele diz: afaste-se delas. Mas o que acontece é que as pessoas que fazem essas perguntas, que falam desse jeito, são elas que se desviam da fé. Então, ou você se volta para a vaidade, ou você se volta para a fé. Quando você se volta para a fé, você se desvia desse discurso insensato e desse conhecimento falso. Mas quando você vira as costas para a fé, você abraça esse tipo de discurso tolo e esse falso conhecimento. Por fim, Paulo diz: a graça, ou seja, a graça de Deus, essa graça em específico, que a graça esteja com vocês. Depois ele diz: amém. Bem, essa primeira epístola tem um forte fundamento para aquele que caminha na fé, que é rico em boas ações, que tem um testemunho agradável a Deus. O que eu espero é que, ao estudar essa primeira epístola, que possamos crescer na fé, que possamos crescer de forma mais abundante em boas obras, que possamos ser fiéis ao chamado que Deus colocou sobre cada crente, sobre cada um de nós, para que possamos ter esse chamado individual que traga glória e honra e louvor e ação de graças para nosso Senhor e Salvador, Messias e Yeshua. Dito isso, eu encerro por aqui. Até semana que vem, quando começaremos 2 Timóteo, no capítulo 1. Até lá. Shalom. Chapter 1. Until that time, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.